Muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando o nosso 5º dia de novena. Tá chegando a festa de São José. Ó, glorioso São José, vós que nas vossas maiores aflições e tribulações vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. Bem-vindo, Frei. Valei-nos, São José. Obrigado, Laércio, paz e bem. E aí, você é fã de São José, Laércio? Eu sou fã de São José. E eu pensei que eu ia ser só fã, mas esse fã, ele começou pequeno e está crescendo. É verdade. Está dilatando. Quanto mais a gente vai se aprofundando assim nessa grande graça que é a devoção a São José, vai preenchendo o coração. A gente vai vendo, nossa, esse homem tão silencioso, trabalhador, amoroso, escolhido por Deus para uma missão tão nobre, e hoje continua, né, como patrono da igreja, né, a servir a Deus e ao povo de Deus. Ô Frei, a devoção é um relacionamento, né? Engraçado, né? Exatamente, né? A gente vai adentrando naquele mistério de que o amor é maior do que a morte, né? Então, se a gente crê nessa unidade da igreja que está aqui militando, né? Que somos nós, estamos no combate, essa igreja militante, com a igreja gloriosa no céu que nos precede, né? Como Jesus disse para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente já crê nessa realidade dessa unidade da igreja. Eu aqui na terra não estou só, porque aqueles que me precederam nessa mesma igreja estão intercedendo por mim no céu. Vamos rezar? Vamos rezar? Vamos. Eu me cubro com o sangue vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, e só com ele eu me cubro. Nenhum mal prevalecerá sobre mim, nem sobre mim virá. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou rezar a oração então de São Pio X. Vamos lá? Ó glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. São José, valei-nos. Ô Frei, fala para nós só antes da gente falar da questão do recolhimento e alegria, Patriarca, esse título. É um título lindo, né? Porque ele está colocando São José na sequência da história da salvação. Então a gente tem no Antigo Testamento aqueles que foram os patriarcas. Patriarca é o chefe da família, mas o patriarca é também aquele que foi líder do povo escolhido, do povo de Deus. Então São José é colocado nessa estirpe dos grandes nomes da igreja. A gente, quando vê no Antigo Testamento Deus se revelando, ele se revela como Deus dos patriarcas, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos primeiros pais. E aí esse patriarcado vai chegando até esse reconhecimento. São José como patriarca. Patriarca da Sagrada Família, patriarca da igreja, né? Colocado para proteger, zelar e cuidar do próprio Jesus, o Filho de Deus, e da Virgem Maria, sua esposa e mãe da igreja. Tá vendo como é que essa devoção cresce e já empolga a gente, né? Graças a Deus.
Trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver, pelo trabalho, os dons recebidos de Deus. Recolhimento é uma palavra que é muito cara no crescimento espiritual. A gente pode dispersar e tem uma palavra que Jesus diz: quem não junta, quem não recolhe comigo, espalha. Quem não recolhe. Exatamente. Então, o recolhimento, ele para aqueles que buscam crescimento espiritual, existe o recolhimento interior. Então, eu sou chamado a trabalhar com recolhimento, significa que eu vou ter atenção, que eu vou guardar as graças que eu recebo, eu vou recolhendo, eu vou juntando. Eu vou trabalhar com recolhimento também, é o contrário de trabalhar de forma dispersa, em que eu vou trabalhando, isso não só para o trabalho, mas para a vida. Você vai falando palavras vãs, você vai desperdiçando momentos preciosos de oração, você vai desperdiçando olhares, você não se recobre, você não se centra. Então, uma das imagens do recolhimento e também da oração, da mística, da vida interior, é uma roda. Se você está na ponta da roda, você vai girando muito rápido. E cada vez você vai indo mais para o centro, vai se recolhendo, até chegar num ponto que você está parado, ali no meio. E esse ponto de recolhimento é um ponto ideal para a entrega a Deus, para o contato com Deus, para as graças, para a pacificação. É uma grande bênção o recolhimento. E é uma escada, uma forma de caminhar alto. Se a gente não está esperando, se a gente está pensando, está perdendo. Mas quando a gente trabalha no recolhimento, quando a gente vive no recolhimento, e eu vejo isso, a gente partilhava, não é, Laércio, essas emoções que vai dando para a vida, para a nossa caminhada com Deus, né, para a nossa própria existência enquanto cristãos, a forma específica que Ele chama cada um. Eu acho que o recolhimento é um dos pontos importantes para que a gente possa viver, né? O recolhimento da oração, o recolhimento da contemplação da palavra do Senhor. Ô Frei, eu queria dar um exemplo. Você falando, eu me lembrei de um fato que pode ilustrar o recolhimento no trabalho. Eu estava dentro de Campinas, que é uma cidade grande, dentro de um circular, numa cidade grande, né, num calor, no final da tarde, né, indo para século XXI. E foi interessante, porque uma senhora, tem aquelas pessoas que são passageiros diários, né, que fazem amizade com o motorista ali, com o trocador, e uma senhora, uma idosa, entrou e cumprimentou ele cumprimentou ela, falaram alguma coisa, ela sentou-se, passou uns 10 minutos e ela falou: você está diferente. Aí ele falou assim: eu resolvi que eu não vou me aborrecer mais aqui. Aí ele ficou ali conversando com ela na frente de todo mundo, porque aí ela falou: você está mais devagar, você está mais atento. Ele brincava com os carros que fechavam ele. Ele falou: tá com pressa, olha ali, coitado, faz assim não, irmão. E ele ia rindo, e ele e ela conversando, porque ele era estressado. Ele, como motorista de um trânsito de uma grande cidade tenso, e ele percebeu que aquilo estava fazendo mais mal para ele do que ou qualquer outra coisa. Então ele decidiu que ele ia se recolher, né? Ter uma atitude diferenciada. E aí ele respirou e começou a trabalhar, vamos falar assim, recolhido, desarmado, né? E olha como é uma decisão, né? A gente pode... O trânsito é o mesmo, o trabalho estressante é o mesmo. Um dos trabalhos mais estressantes é o de um motorista de ônibus, né? Então, o trabalho estressante é o mesmo, o trânsito é o mesmo, as pessoas que ele carrega são as mesmas, as situações difíceis são as mesmas, mas ele decidiu de forma diferente. A gente sempre pode agir de forma diferente, né? A gente pode ter uma atitude recolhida nesse sentido. Eu gostei do exemplo da roda, né? A gente não está na periferia, na ponta da lança, né? Na ponta da situação. Na superfície, né? A gente vem para o A gente vem para o centro, o ambiente todo girando com muita rapidez,
as pessoas, os fatos, o nervosismo, como esse exemplo do trânsito, e ele no centro, decidido a ter uma postura diferente. Trabalhar com recolhimento é trabalhar com sabedoria, né? E uma grande graça. E a alegria que vem disso, né? Porque a gente, às vezes, a gente tem uma coisa que a euforia é diferente da felicidade, da alegria plena, não é? Aquela euforia que às vezes você brinca com todo mundo, está contando uma piada, está gargalhando aqui, está falando do outro, está xingando o outro, está aquela balbúrdia. O recolhimento te chama também a silenciar essas coisas, né? Quem quer tirar brincadeira com todo mundo, sempre tira uma brincadeira que machuca. A gente falou uma coisa desagradável, né? Quem fala muito, as nossas palavras, e é forte isso, né? Vão ser todas pesadas, né? Vamos ser julgados pelas nossas vãs palavras. Então, o recolhimento também faz você meditar o que eu devo dizer, o que eu não devo dizer, né? Às vezes, num ambiente de trabalho, que a gente está em São José pelo trabalho, tem muita fofoca, né? Fulano que ficou com fulano, você soube o que Ciclano diz, que entrando nesse mundo, nesse ambiente, a pessoa que está recolhida, ela não vai entrar nisso. Ô Frei, ela é outro modo de agir, um modo cristão e santo, né? A gente fala falando de São José, né? E é isso que você está colocando, se aplica perfeitamente, né? Porque São José nem falou nada, ele está quietinho, cumprindo a missão de pai nutrício de Nosso Senhor, né? Ele está no Evangelho, ele é mais silencioso que Nossa Senhora, né? Ele não chega a falar nada, recolhido na sua missão, né? O recolhimento é quase que uma vestimenta na alma, né? Você se reveste de um recolhimento e começa a ter uma atitude diferenciada. Isso também nos dá uma graça chamada disciplina, né? Exato, muda tudo, né? A gente vê a vida monástica, o recolhimento tem um papel impactante nisso, né? Existem religiosos cartuchos, ele tem uma disciplina no falar, assim, cuidado, se eu for abrir a boca é para louvar a Deus. Eu quero falar o essencial, o que é necessário, assim. Eles vivem isso de modo muito radical. A gente, na nossa vida cotidiana, não tem a oportunidade de radicalizar tanto as experiências, mas a gente tem um chamado a crescermos nesse recolhimento. Olha, eu quero que as palavras, chegar no final do dia, que as palavras que eu falei sejam mais de bênção, de unção, de graça, de auxílio ao irmão, do que palavras vãs nesse sentido, né? Que os meus pensamentos também eu quero recolher. Tem uma coisa que chama, na vida ascética, a guarda dos sentidos. Então, às vezes, você está andando na rua, tantas situações que vão chamando o teu olhar, que você diz, olha, e se eu me guardar? Se eu ficar dando menos ouvido, olhando menos outras coisas, eu vou me centrando no meu próprio, né? Então, trabalhar com um Fred nosso, ele era Zbigniew Sveda, polonês. O homem era um touro de forte, era um senhor, mas ele era muito forte. Esses cabos que faziam alterofilismo, ele era muito forte. E era naturalmente assim. Ele disse que o irmão mais velho dele era 2 vezes mais forte que ele. E ele era mestre em gráfica. A gente tinha uma gráfica onde editávamos os livros, e ele tinha esse recolhimento de São José. Ele aprendeu com São Maximiliano Kolbe a trabalhar de forma orante. Então ele ia trabalhando na gráfica, cuidava de todos, a máquina rotativa, várias máquinas. Trabalhava rezando, trabalhava centrado no que estava fazendo. E eu cheguei lá para ajudar o Frei Zbigniew. Falando pelos cotovelos, trabalhava e falava, trabalhava e contava uma piada, trabalhava fazendo não sei o quê, trabalhava e olhava para o lado, trabalhava, eu disse, chegou o Frei Zbigniew e disse, irmão, aí que eu fui aprendendo a ser mais centrado no trabalho. Ele era centrado nas coisas, tipo, o momento de jogar voleibol, tinha um momento lúdico de esporte.
Ele ia lá, jogava o voleibol, mas a gente dispersava muito. Ele disse, irmãos, estamos aqui para fazer isso. Ele era muito querido. A gente muito pode querido. dizer, então, esse Frei está me ilustrando o recolhimento como um foco, né? Exato, centrado, focado. E o foco não só aquele foco no meta que tem de fazer, mas ver aquilo de forma espiritual. O meu ser é centrado. Eu estou fazendo isso de coração, para Deus. E aqui fala na oração do recolhimento e alegria, né? Porque eu posso chegar a empregar e desenvolver os dons que eu trago naquele trabalho, né? É muito interessante. Vamos dar um exemplo, né? A comunicação, né? Você é muito comunicativo, Frei. Então você poderia apresentar um programa de TV, né, com a comunicação. Você poderia ser um relações públicas numa empresa com a sua comunicação. Você poderia ser um recepcionista num hotel com a sua comunicação. Você poderia ser Frei com a sua comunicação. Você poderia ser professor com a sua comunicação. Quer dizer, então, em várias atividades do trabalho, a gente pode ter um dom, ele pode ter momentos mais intensos numa atividade. Porque quando fala dom, né, a gente só pensa que eu sou músico e tenho que trabalhar com música. A gente se fecha. E às vezes você é músico e trabalha com a música num computador, não é, fazendo uma edição, por exemplo, né? Então, em áreas que você vai atuar com o seu dom, mas não como ele sendo a principal trabalho. Então, o recolhimento vai ajudar você a ter a alegria de perceber, nossa, aqui eu posso botar uma pontinha da minha comunicação, né, Frei? Aqui eu posso colocar uma pontinha do meu ser de mãe, né? Você é a mais velha no setor, ou você é aquela mais acolhedora no setor, pelo simples fato porque você já é mãe e você já tem um coração dilatado para acolher. Então você acolhe suas colegas de maneira diferenciada por causa da sua maternidade. O recolhimento vai nos levar à alegria de perceber que a gente pode ser muito mais útil nas entrelinhas. E a gente pode ser muito melhor, né, Écio? Se eu trabalho com recolhimento e com essa dimensão de, olha, Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, e Deus me deu uma oportunidade de aplicar isso. Eu quero me esforçar para me aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar é tender a... Então, a pessoa que escreve, eu quero escrever cada dia melhor, até atingir, me aperfeiçoar. Você que canta, eu quero cantar cada vez melhor. Por cada trabalho que a gente é chamado a fazer, me aperfeiçoar. Eu quero que esse talento, esse dom, sejam multiplicados na minha vida. E o trabalho, ele é uma excelente oportunidade para isso, né? Até porque ele é contínuo, né? Ele sendo exatamente, continuado. Todo dia, exatamente. É uma prática, prática, focado, se alegrando. Exato. E vai melhorando, crescendo, aprendendo, fazendo aquilo que no começo demorava 2 horas para fazer mal feito, depois em 20 minutos você faz um trabalho muito melhor. Você foi se aperfeiçoando. Agora isso, se o trabalho for desleixado, desatenta, dispersa, não vou melhorar nunca. Agora, se eu vou trabalhando, pensando como eu posso fazer isso melhor, como eu posso fazer isso de forma mais eficiente, mais eficaz, é para tudo na vida, né? Essa busca de se aperfeiçoar é um tudo. Frei, vamos rezar? Vamos rezar. Eu quero rezar com a oração daquele bolsinho de São José, que tem dado muitas graças para as pessoas. Eu experimentei isso na nossa capela São José. Muita gente que tinha problemas financeiros graves, dificuldades, parece que corria pelas mãos e de repente, cada vez que tudo que recebia, colocava num bolsinho, rezava São José pedindo saúde, serviço e sabedoria, aquilo que antes faltava passou a sobrar. Ô Frei, eu vou oferecer o meu e-mail, né, para quem quiser o bolsinho, manda o e-mail que a gente encaminha. Certo. L de Laércio, B de Batista, O de Oliveira, LBO.cn.
lbo.cn@hotmail.com. E aí eu fiquei de te mandar uns bolsinhos para você doar para quem quiser, espera aí. Só falta eu vou ter de mandar logo. E tem sido uma grande bênção. Agora eu vou fazer uma coisa. A pessoa pediu um bolsinho, a gente vai mandar de graça o bolsinho para a pessoa. Mas a pessoa vai se comprometer a gravar um vídeo dando testemunho das graças do bolsinho. Ótimo. Porque a pessoa recebe o bolsinho, recebe a graça e fica calada. Eu me comprometo. Deus vai abençoar, sim, todo o uso, as finanças da minha vida, da minha casa. Não vai faltar se eu for fiel. Eu me comprometo a gravar um vídeo e mandar também para esse seu e-mail, dando testemunho. Tá bom? Tá bom. Ótimo, maravilha. Vamos lá. Amém. Então, ó, esse é o bolsinho. Tem aqui o desenho de São José e a oração. E aqui, ó, a pessoa recebeu alguma coisa, põe, guarda e reza. E consagra a Deus todo o fruto do seu trabalho e todas as bênçãos que vai receber. Tá vendo? É uma riqueza a nossa igreja, né? Porque a gente pode rezar pelo dinheiro, né? Até para o uso bem feito desse dinheiro, né, Frei? É verdade. Eu vou te dizer, eu tenho que fazer um bolsinho maior. A gente estava na obra, na construção, e eu dizia, meu Deus, como é que ele vai pagar umas contas agora? Pois nesses 2 últimos dias aí, Deus abençoou mesmo, recheou o bolsinho, glória a Deus, providência de Deus mesmo. E eu quero colocar nesse bolsinho todas as pessoas que hoje estão vindo e que sentiram no coração uma dúvida no coração. Esses temas são temas que são delicados, né? Tem tantas pessoas que usam a realidade para falar como a bênção de Deus é a riqueza, e a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Deus tem a bênção. A pessoa pode estar cheia de ouro e estar vazia de Deus, e a pessoa pode estar sem ouro, mas cheia de Deus. Não é isso. Mas Deus sabe de tudo que precisa de se vestir, precisa de morar bem, precisa cuidar da família, de se alimentar. Então quero pedir essa graça a Deus para ficar com alguma dúvida. Será que funciona? Será que isso aí é uma coisa mesmo correta? Quero dizer que te abençoe e mostre. Não é a gente que vai defender nenhuma devoção, eu sou contra até superstições. Eu quero dizer que até eu tinha essas dúvidas. Mas Deus tem agido realmente poderosamente e quebrado até os nossos conceitos para mostrar a graça dele que tudo supera. Ô Frei, vou pedir para a gente rezar com calma, compassadamente, que o tráfego da internet está um pouquinho ruinzinho. Vamos lá? Ah, tá ouvindo mal, né? Ele está picotando um pouquinho. Vamos devagar. Tá, então eu pensei em fazer assim, Naércio. Eu rezo e você repete. Porque aí quem ouvir também vai repetir junto com você. Ótimo. Ó glorioso São José. Ó glorioso São José. Vós que viajastes pelo Egito. Vós que viajastes pelo Egito. Conduzindo a Sagrada Família. Conduzindo a Sagrada Família. Enfrentando todas as adversidades. Enfrentando todas as adversidades. Dai-me como vós tivestes. Dai-me como vós tivestes. Muita saúde. Muita saúde. Para enfrentar as peregrinações. Para enfrentar as peregrinações. Que a vida me impõe. Que a vida me impõe. Vós que com trabalho árduo de carpinteiro. Vós que com trabalho árduo de carpinteiro. Sustentastes a Sagrada Família. Sustentastes a Sagrada Família. Dai-me serviço. Dai-me serviço. Para que a ociosidade e o desemprego não me aflijam. Para que a ociosidade e o desemprego não me aflijam. E para que sempre me coloque. Para que sempre me coloque. Ao serviço do Senhor. Ao serviço do Senhor. Vós que soubestes aceitar. Vós que soubestes aceitar. Com humildade e resignação. Com humildade e resignação. Os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus.
Dai-me a mesma sabedoria que tivestes, Dai-me a mesma sabedoria que tivestes, para que eu tenha humildade e alegria para que eu tenha humildade e alegria de servir a Deus neste mundo. de servir a Deus neste mundo. Pois com saúde, serviço e sabedoria, Pois com saúde, serviço e sabedoria, nada mais me faltará. nada mais me faltará. E assim como vós, E assim como vós, podereis servir cada dia mais podereis servir cada dia mais o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, nesta breve passagem pela vida. nesta breve passagem pela vida. São José, Valei-nos. amém. Antes de eu dar a bênção, vamos ver o tema do próximo dia, né? O nosso 6º dia é um tema que fala de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência. Ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar diante do cansaço e da dificuldade. Amém. Então esperamos você amanhã e que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Valeu, São José. Valeu, São José.